Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Ciências, e estou aqui para mais uma aula. E bora ver qual é o assunto da nossa aula? A nossa aula de número 12 tem por objeto de conhecimento ecossistema e o detalhamento relações ecológicas harmônicas. Então, vamos para a nossa aula. E na nossa aula nós vamos falar sobre relações ecológicas. E o que são relações ecológicas? São interações que ocorrem entre os organismos vivos. E é exatamente isso que nós temos aí nas nossas imagens. Interação entre organismos vivos entre espécies diferentes, certo? Então nós temos o homem interagindo com outros animais, nós temos relação de seres vivos no fundo do mar, a abelha e a flor, e até mesmo ali o leão em seu momento de ataque. Então, todos esses exemplos são exemplos de relações ecológicas. E essas relações, elas podem ser, Então, essas relações, elas podem ser intraespecíficas, é importante lembrar bem desse termo, porque intraespecífica quer dizer que são relações que ocorrem com indivíduos de uma mesma espécie. Então, se eu tenho seres humanos se relacionando um com o outro, eu tenho uma relação intraespecífica, certo? Porque é uma única espécie. Agora, quando eu tenho relações interespecíficas, já são relações que ocorrem com indivíduos de espécies diferentes, tá? Então, intraespecíficas quer dizer que são indivíduos da mesma espécie e interespecíficas são relações que ocorrem com indivíduos de espécies diferentes. Essas relações, elas podem ser ainda harmônicas ou positivas. O que quer dizer relações harmônicas? São as relações que não causam prejuízos aos envolvidos, certo? Relações em que ambos, que ambos sejam beneficiados ou que um seja beneficiado, mas que não cause prejuízo para o outro. Então, a esses tipos de relação, a gente chama de relação harmônica ou positiva. Quando existe prejuízo, o nome que se dá ao tipo de relação é relação desarmônica ou negativa. Então, as relações desarmônicas ou negativas são aquelas em que um dos envolvidos não é beneficiado com a interação, ou seja, um deles vai sair prejudicado, O exemplo básico que a gente tem de relações desarmônicas é, por exemplo, o piolho, O piolho se alimenta do sangue, da pessoa. Então, ele está ali numa relação de parasitismo, ele está se beneficiando do sangue, mas a pessoa está sendo prejudicada. Então, é um exemplo de relação desarmônica. Mas na nossa aula, nós vamos ver os tipos de relações harmônicas. As relações ecológicas harmônicas, elas podem ser intraespecíficas e interespecíficas também, Nós vamos começar vendo as relações ecológicas harmônicas de indivíduos da mesma espécie. E é por isso que nós chamamos de intraespecíficas, certo? E um exemplo dessas relações é a sociedade. Tá? O que é a sociedade? Quando nós temos indivíduos da mesma espécie que cooperam entre si e estabelecem divisão de trabalho, Então, eles têm uma sociedade tão organizada onde fica estabelecido a função desses indivíduos dentro dessa relação, dessa sociedade, certo? E o principal exemplo de sociedade que a gente tem aí no mundo animal é a sociedade das abelhas, que vocês podem observar aí na nossa foto na cartela, E também
essa sociedade das abelhas, ela é muito interessante porque ela é muito organizada. Então, dentro da colmeia, nós temos diferentes castas, tá? Então, a colmeia divide-se em 3 castas diferentes. Nós temos as abelhas chamadas de operárias, né? Nós temos a abelha chamada de rainha e nós temos também os zangões, né? E por se tratar de uma sociedade muito bem organizada, cada uma dessa casta exerce uma função importante dentro da sociedade das abelhas, certo? E a primeira que a gente vai conhecer são as operárias, né? Então, nós temos aí que as operárias são abelhas fêmeas estéreis. O que isso quer dizer? Elas não se reproduzem. Essas abelhas são responsáveis pelo trabalho da colmeia, elas cuidam da limpeza da colmeia, elas são responsáveis pela alimentação da rainha e também das abelhas pequenininhas que estão ali se desenvolvendo. Então, essas são as funções das abelhas operárias, né? São responsáveis por coletar néctar e pólen, produzir mel, cera, geleia real, alimentar os indivíduos jovens, limpar a colmeia e proteger a colmeia de ataques, né? As operárias, elas vivem em média, como a gente pode observar aqui, 6 semanas. E elas têm um tamanho diferente, né? Elas são menores quando comparadas à rainha, que já é uma abelha maior. Dentro da sociedade das abelhas, além das operárias, nós também temos os zangões. Quem são os zangões? Os zangões são os machos da colmeia e originam-se a partir do desenvolvimento de óvulos não fecundados. A esse tipo de reprodução, quando a gente tem esse tipo de reprodução, a gente chama de partenogênese, certo? E aí nós temos os zangões. E qual é a função dos zangões dentro da colmeia, né? Eles apresentam um papel muito importante, como a gente pode observar aqui, ó, que é de fertilizar a rainha durante o chamado voo nupcial. Quando retornam à colmeia, os zangões são normalmente expulsos. O que acontece? A rainha ela faz um voo e aí vários zangões vão atrás dela para fertilizá-la, para reproduzir, né? Para que essa rainha consiga aí formar novas abelhas, certo? Normalmente, durante a cópula, durante a reprodução, eles perdem parte, né, do órgão sexual e eles acabam morrendo. Os zangões, eles acabam morrendo, quando não, eles são expulsos, né? Essa é a função do zangão na sociedade. Parece trágico, parece triste, mas no mundo animal, gente, tudo dá certo. Tudo dá certo, tudo fica bem. No mundo animal é assim. E aí nós temos a rainha, né? A rainha, como vocês já puderam observar, ela é bastante privilegiada, né? Ela é a fêmea fértil da colmeia e é responsável pela postura dos ovos, é ela que vai dar aí a função dela é reproduzir para ter mais abelhas, né? Cada colmeia apresenta apenas uma rainha, daí a gente vê a importância que a rainha tem para a sociedade das abelhas, e a rainha controla as outras abelhas graças à produção de feromônios, ou seja, ela consegue produzir esses hormônios que fazem com que as outras abelhas a obedeçam, certo? Então, a rainha, normalmente ela é maior, né? E até por ela ter essa situação de importância dentro da sociedade, ela ser maior, ela ter esse tamanho maior, é primordial para que ela consiga ter esse domínio da sociedade das abelhas,
certo? Então, a sociedade é um tipo de relação intraespecífica harmônica. Vamos também ver outros tipos, né? Vamos aí agora para a colônia. A colônia também é um exemplo de relação ecológica intraespecífica harmônica, certo? Sendo que na colônia, os indivíduos estão anatomicamente unidos. Diferente da sociedade, que os indivíduos eles não estão unidos fisicamente, né? Vocês não viram o zangão grudado na operária, grudado na rainha, não. Eles vivem cada um por si, né? Aqui na colônia, nós temos os indivíduos anatomicamente unidos, ou seja, sendo um só organismo. E dentro da colônia pode ocorrer ou não divisão de trabalho. E um exemplo que nós temos de colônia é a caravela portuguesa, né? Nós temos aí esse animal que chama a atenção por sua cor, mas se vocês virem algum dia na vida de vocês um desse, por favor, não tentem brincar com eles, né? Porque as caravelas portuguesas, elas causam queimadura muito fortes, né? E aí eu trouxe aqui para vocês entenderem melhor o que é uma caravela portuguesa. Então, nós já vimos que são bastante confundidas com água-vivas, mas não são água-vivas, né? A caravela portuguesa é diferente, até porque aqui não é um único animal, e sim uma colônia de indivíduos, né? A principal diferença é essa. Aqui nós temos indivíduos unidos anatomicamente, formando um só organismo, né? Que é uma relação harmônica, mas eles estão unidos anatomicamente, certo? E vamos aí para mais informações sobre a caravela portuguesa, né? As caravelas são incomuns por serem constituídas por uma colônia de indivíduos especializados, né? E geneticamente idênticos, clones mesmo, chamados de zooides ou pólipo. Então, nós temos aí esses pólipos formando a caravela portuguesa. Eles possuem várias formas e funções, mas trabalham juntos, não sobrevivendo separadamente. E aí é a principal diferença da colônia para a sociedade. Na sociedade, cada um vive separado. Na colônia, eles estão ali anatomicamente unidos. E aqui a gente tem uma imagem mostrando as estruturas que formam a caravela portuguesa, né? Então, aquela parte ali em cima, que é chamada de pneumatóforo, essa região que é cheia de ar, que faz com que essa colônia fique boiando na água, né? A caravela portuguesa ela é encontrada em oceanos, certo? Então, ela fica ali boiando na água porque ela tem essa estrutura de pneumatóforo que é composta por gás. Esse gastrozoides ali do outro lado já é a parte da digestão, né? A parte da digestão dessa colônia de indivíduos que a gente tem aqui. Essa região de formação aqui é a parte reprodutora. E aqui embaixo nós temos essa parte da caravela portuguesa que pode chegar até 50 metros. E é justamente aqui que a gente pode ter essas queimaduras, que é muito comum nesse tipo de caravela portuguesa. E ela tem cores exuberantes, pode ser rosa, pode ser azul, pode ser roxo. Então, se você não tiver conhecimento, você pode querer tocar sem saber, né? Sem ter conhecimento, vai achar bonito, uma coisa exuberante, toca e aí pode queimar, né? Então, esses tentáculos aqui da caravela portuguesa pode chegar até 50 metros e é muito perigoso, certo? E ela está aqui na nossa aula hoje por ser exemplo de uma colônia, né? Onde nós temos aí indivíduos anatomicamente unidos
unidos, formando toda essa estrutura aqui, certo? Então, nós vimos aí exemplos de relações intraespecíficas, né, de seres, de organismos da mesma espécie, e agora nós vamos ver relações interespecíficas, de organismos de espécies diferentes. Mas vamos continuar com as relações harmônicas ou positivas, certo? E a primeira que eu vou apresentar para vocês é o comensalismo. O comensalismo é um tipo de relação onde indivíduos de espécies diferentes, né? Por isso que é interespecífica, porque são espécies diferentes, interagem e apenas um deles é beneficiado. Apenas um deles é beneficiado com essa interação, mas não causa prejuízo para o outro. Aí o exemplo que nós temos aí, né, um exemplo bem clássico que nós temos de comensalismo, que sempre pode aparecer para vocês, é o tubarão e esse peixinho aqui, ó, que é chamado de rêmora, certo? Esse peixinho, ele fica ali próximo do tubarão, por quê? Porque o tubarão, quando ele ataca outro animal para comer o outro animal, o resto, aí ele não consegue colocar tudo na boca de uma vez. Então, fica ali restos de comida perto do corpo dele e as rêmoras vão se alimentar desses restos de comida que ficam aí ao redor do tubarão. Outro exemplo também de comensalismo, nós temos aí, ó, dos urubus, gente, nos lixões, né? Porque o urubu, ele se alimenta dos restos de alimentos jogados pelo homem em ambientes abertos. Então, nós temos aqui um outro exemplo de comensalismo, né? Que é uma interação, é uma relação entre espécies diferentes. No caso aqui, o urubu e o homem, onde o urubu ele se alimenta dos restos do alimento que o homem não colocou, né? Que ele não utilizou e que ele jogou fora. Então, esses são os nossos exemplos clássicos aí de comensalismo, né? Lembrando que o comensalismo, nós temos essa relação de indivíduos, né, de espécies diferentes, onde apenas um é beneficiado. Agora, quando a gente tem uma relação onde ambos são beneficiados, né, a gente dá outro nome a esse tipo de relação. Então, as relações interespecíficas entre indivíduos de espécies diferentes, onde ambos são beneficiados, a gente chama de mutualismo, que é o que a gente vê aí na nossa próxima cartela, certo? Então, o mutualismo são indivíduos de espécies diferentes, né? Eles interagem e ambos se beneficiam, ou seja, vai ser algo positivo para os envolvidos, né? Para os organismos que estão ali se relacionando. E o mutualismo, ele é interessante porque ele pode ser um mutualismo do tipo facultativo e ele pode ser um mutualismo do tipo obrigatório, né? O facultativo, o próprio nome diz, né? Pode ser que pode acontecer, mas as espécies elas não precisam daquela relação. Já o obrigatório, eles precisam ter essa relação, certo? E um exemplo de mutualismo obrigatório, a gente tem aqui, ó, que são os líquens, né? Mas, professora, o que são líquens? Eu nunca ouvi falar de líquens, né? Líquens, gente, são um exemplo, né, de relação interespecífica entre espécies diferentes, harmônica, e o líquen, ele é obrigatório, né? São associações simbióticas entre algas verdes e fungos, né? Ou entre cianobactérias e fungos.
E por que essa relação é obrigatória, né? Então, a gente tem aqui que as algas e as cianobactérias são seres vivos autotróficos. Se eles são autotróficos, eles produzem o próprio alimento, certo? Muito bem. E se eles produzem o próprio alimento, eles conseguem fornecer compostos orgânicos ao fungo, porque o fungo não é autotrófico, o fungo é heterotrófico. Então, o fungo absorve alimento do meio, certo? Então, as algas e cianobactérias, quando estão em interação com os fungos, nos líquens, elas são responsáveis por fornecer ao fungo os alimentos que ela tem, o composto orgânico que ela tem a capacidade de produzir por meio principalmente da fotossíntese, né? Então, e qual é a função do fungo? O fungo vai garantir um ambiente mais propício para a sobrevivência das algas, protegendo-as contra o ressecamento. Então, a gente consegue observar que aqui a gente tem uma relação, ó, as algas, né, e o fungo que está aqui, ó, assim mais amarelado, nós temos essa relação muito importante para as duas espécies, né, tanto para a alga, que está recebendo proteção e um ambiente mais propício, quanto para o fungo, que está recebendo alimento que essa alga produz, certo? Então, quando eu tenho essa associação entre algas ou cianobactérias com líquens, com fungos, a esse tipo de associação a gente chama de líquens, certo? E agora a gente vai falar do mutualismo facultativo. O mutualismo facultativo ele pode receber outro nome, que é protocooperação, como a gente pode observar aí na nossa cartela, né? Então, o mutualismo facultativo é um tipo de relação ecológica em que os organismos envolvidos são beneficiados com a interação, porém, não são prejudicados com o seu fim. E é por isso que o nome é facultativo, né? Então, nós vimos anteriormente o mutualismo obrigatório, onde nós temos a alga, que vai fornecer alimento para o fungo, e o fungo que vai fornecer um ambiente melhor para a alga, vai proteger ali aquela água, então ali eu tenho uma relação obrigatória, né? O líquen é um exemplo de mutualismo obrigatório, mas como eu falei para vocês, nós também temos o mutualismo que é facultativo, né? Quando ele acontece, ok, mas ele também pode não acontecer. E o exemplo desse mutualismo facultativo, que a gente também pode chamar de protocooperação, nós temos aí na nossa imagem, como o pássaro palito na boca dos jacarés, né? Parece um tanto quanto perigoso isso, né? Mas é normal para o pássaro palito. E o que ele está fazendo? Ele está tirando o resto de alimento ali do jacaré. Por que isso é bom para o pássaro? Porque ele se alimenta. E por que isso é bom para o jacaré? Porque ele está ali tirando aquela carne que poderia estar ali incomodando o dente do jacaré. E aí o jacaré não come esse pássaro. E aí fica tudo bem, é uma relação que pode acontecer, é uma relação que também pode não acontecer, certo? Nós também temos pássaros em rinocerontes. Também é um exemplo da protocooperação, e os pássaros eles se alimentam dos carrapatos que ficam ali no rinoceronte, certo? Para o rinoceronte é ótimo, porque o pássaro está tirando o carrapato, né? E o carrapato com certeza está prejudicando o rinoceronte, porque se alimenta de sangue, o carrapato. E para o pássaro é bom porque ele está se alimentando. Mas se o pássaro deixa de comer, o rinoceronte vai continuar vivendo a vida dele com o carrapato, mas vai continuar vivendo, certo? Então, isso é exemplo de mutualismo facultativo ou protocooperação. E o outro exemplo que nós temos aqui na nossa imagem é do caranguejo eremita. Vocês já ouviram falar desse caranguejo eremita? Pois é, ele entra como exemplo de protocooperação quando ele está ligado à anêmona, né? Então, é muito comum a gente observar esse caranguejo eremita aí da nossa imagem com uma anêmona em cima dele, né?
E aí eles ficam lá, desse jeito, lá no mar. Mas por que isso é positivo? Bom, para a anêmona, ela está ali se locomovendo, né? E para o caranguejo, eremita, a anêmona o protege, porque a anêmona ela tem tentáculo e queima. Então, quem chega perto, quem vai ali tentar predar esse caranguejo eremita, encontra com a anêmona, se queima e vai para longe, né? Então, ele tem essa relação de protocooperação com a anêmona, mas ele pode sobreviver também sem anêmona, como a gente pode observar aí nessa foto. E aí eu trouxe para vocês também aqui mais informações sobre o nosso caranguejo eremita, né? Que são conhecidos por sua prática de ocupar conchas abandonadas de moluscos para proteger o seu corpo mole. Então, o molusco é um tipo de animal que ele tem um corpo mole, né? Lula, polvo, lesma, eles têm esse corpo mole e eles precisam, assim, de proteção, que normalmente são conchas externas ou internas. No caso do caranguejo eremita, ele ocupa conchas abandonadas em busca de proteção, né? Então, conforme o caranguejo ele vai crescendo, ele precisa procurar conchas maiores para acomodar o seu tamanho, né? Então, é comum encontrar esse tipo de caranguejo ali na areia, trocando de concha, que quer dizer que ele cresceu e aí ele precisa de uma concha maior para poder se acomodar, certo? Eu trouxe aqui para vocês um quadro de resumo de todo esse assunto que foi apresentado na nossa aula, né? Então, nós estamos falando aqui sobre relações ecológicas harmônicas. Falamos de colônia, né? E a colônia, vocês viram, nós temos exemplos, né, de colônias que são relações ecológicas harmônicas intraespecíficas, certo? Elas são intraespecíficas porque elas ocorrem na mesma espécie, certo? E nós vimos ali que a principal diferença entre a colônia e a sociedade, que é a nossa próxima cartela, é que nós temos a sociedade como uma relação onde os indivíduos eles estão ali soltos, né? É diferente da colônia que eles estão ali anatomicamente unidos, né? E como exemplo de sociedade que nós apresentamos foi a sociedade da abelha, né? Que é uma sociedade que apresenta diferentes castas e trabalham em conjunto, certo? Nós também falamos sobre mutualismo, né? Que nós temos aí relação entre duas espécies em que ambas se beneficiam, né? E aí nós temos vários exemplos. Polinização, em que as flores fornecem néctar e pólen às abelhas e, por sua vez, transferem o pólen, permitindo a reprodução das plantas, né? Então, aí nós temos outro exemplo de mutualismo. E falamos também da protocooperação, que é um mutualismo facultativo, né? Que não é essencial para a sobrevivência. E aí nós temos, por exemplo, o pássaro palito, né? Que fica se alimentando na boca do jacaré, como também o pássaro que se alimenta de carrapatos dos rinocerontes. E além da protocooperação, que é o tipo de mutualismo, né? Sendo que nós temos aí o mutualismo obrigatório e a protocooperação como mutualismo facultativo, nós temos o comensalismo, né? Que é a associação entre duas espécies em que uma se beneficia enquanto a outra não é afetada, né? E o principal exemplo aí do comensalismo são as rêmoras e os tubarões, certo? Essa foi a nossa aula.